Oi, Xande. Tudo bem? Você não me falou nada até agora, viu? Depois eu quero o seu feedback. Pri, Andréia, bom ver vocês aí. Conseguiu assistir, Pri, ao encontro de ontem? Ah, obrigada! 4.2. Quase adolescente agora. Não tem bolo, mas tem chá. Obrigada, Xande. Quando vocês vierem, a gente comemora, viu? Oi, Lúcia. E você, Lúcia, conseguiu assistir ao que você perdeu antes? Não sei se você perdeu alguma aula. Acho que você tinha perdido a primeira, né? Primeiro encontro. O de ontem foi melhor. E hoje vai ser melhor ainda. É sempre assim. Primeiro é um aquecimento. Oi, Vitor. Quanto tempo não te vejo, Vitor? Bom, gente, eu vou começar. Pode ser? Pra gente não perder tempo e dar conta do nosso conteúdo. E amanhã, quem sabe, fazer aquele debate, abrir para quem quiser compartilhar essa live, me avisa e a gente vai conversando. Eu adiciono vocês aqui, porque... Obrigada, Vitor. Amém. Oi, Inês. Ai, que bom. Eu acredito que vocês tenham questões e tenham perguntas, e eu acho que, como artistas, nós temos muito que conversar, então amanhã dá para estender bastante. Como a gente tinha parado ontem no momento em que o nosso personagem, nosso protagonista, esse artista fictício que a gente está, de certo modo, usando aqui, através de vários personagens do cinema, ele se livrou de tudo que o prendia. Ele tinha criado esse mundo secreto, se livrou dessas amarras do mundo dependente, né, que é o seu lugar de origem, aquele mundo que acaba fazendo com que a gente trilhe um caminho diverso daquele que gostaríamos. E aí esse personagem é pego brilhando, né, porque é inevitável quando você cria esse mundo secreto e você cria esse processo de criação entra, né, essa engrenagem entra em funcionamento, é impossível você não brilhar e em algum momento esse brilho não escapar ali da esfera desse mundo secreto. E aí o caos se instaura no mundo, né? Afinal de contas, espera-se da gente que a gente haja dessa ou daquela maneira. Quando você quebra as expectativas, não importa qual o ambiente o ambiente social que você está, né? Esse microcosmo é abalado, o macrocosmo é abalado. Então, qualquer mudança de rumo ali, qualquer quebra da expectativa, da estrutura que foi criada, do molde que foi criado para você ocupar e que você recusou, que você saiu dele, vai criar pequenos abalos na tua estrutura, no teu microcosmo, eu diria ali no teu ambiente, às vezes familiar e amigos, e também isso vai repercutir no mundo como um todo, né? Não importa se você acha que não, eu tenho certeza que sim, não importa que nunca tenha ouvido falar de você, a tua decisão repercute em algum lugar do mundo, ela vai servir de energia para um próximo artista, pelo menos, sair do seu casulo, sair do seu mundo secreto. Mas esse momento em que você é pego brilhando, você se obriga, né, a tomar uma atitude, a assumir que você não cabe mais no mundo secreto, que você não quer mais conviver nesse mundo secreto, aí o que acontece?
você tem um momento de desamparo, um momento de imensa solidão, que é aquele momento em que você precisa escolher a sua luz. É um momento de vagar pelo deserto. Quem gosta de Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa fala muito disso, né? Dessa mulher que, como ela trata principalmente do universo feminino, ela lida especificamente com a mulher, né? Não com a questão do aspecto da mente, mas com a mulher enquanto gênero. E ela fala muito dessa mulher tão ressecada, tão cerceada na sua necessidade e habilidade criativa, que ela acaba entrando nesse deserto total. E alguns psicanalistas, inclusive, chamam de a noite escura da alma, né? Que é a depressão, o sofrimento. E eu acredito que faz parte, esse momento faz parte, esse momento de você se olhar no escuro e ver todas as suas sombras, é esse momento. Porque você precisa encarar as suas sombras para enxergar qual é a sua luz e escolher qual é a sua luz. Então esse vagar pelo deserto, ele é absolutamente necessário. E o mundo lá fora tá um caos e você internamente tá um caos, porque nós estamos sempre falando em metáforas, né? O mundo secreto, mesmo quando é um espaço, ele não deixa de ser uma metáfora, né? E da mesma forma esse vagar pelo deserto é metafórico. Mas é um momento em que você vai fazer escolhas decisivas para a sua vida. E é um momento também que dá vontade de fugir e voltar para aquele mundo dependente. Ele é extremamente apelativo nesse momento. A gente vive um momento agora que muitos artistas, completamente desprotegidos na sua condição de artista, né? O artista é autônomo por excelência, com os espaços fechados, as suas possibilidades de ensinar o que eles sabem também vedadas, porque os espaços de ensino também estão fechados e os espaços de produção de espetáculo fechados. O artista tem que reagir criativamente, né? Mas dá um medo terrível. Eu me pergunto, e gostaria que se manifestassem aqui, quantos artistas não foram procurar, finalmente reconheceram que aquelas pessoas que disseram, vai por aqui, arranja esse tipo de ocupação, esse trabalho aqui, que ele vai te dar segurança, é tudo o que você precisa. Ouvi isso várias vezes. Eu imagino quantos artistas que não caíram nessa tentação e que não tiveram que, por pura necessidade, nesse momento, fazer essa opção, entre aspas, né? Mas eu mesma tive, e tenho às vezes essa vontade, mas daí eu lembro, mas caramba, daí onde que está o tempo para eu arranjar o meu trabalho? Porque a gente está sempre aprendendo coisas novas. Eu vejo milhares de artistas como eu, que são do fazer manual, né? O computador, para mim, é uma máquina de escrever bastante requintada. Eu sei usar vários recursos, eu fui incrementando, mas eu não uso o computador como uma pessoa que trabalha com o computador o tempo todo, que sabe usar planilhas. Eu uso como uma máquina de escrever chique. Eu trabalho com a mão, né? A minha graphic novel é basicamente feita à mão, aquarelada. Tem todo um processo digital que vem a seguir, mas ela é feita à mão. Então eu quero que tenha, para ter a minha caligrafia, para ter até um testemunho da minha geração e dessa transição que a gente vive, porque você não foge mais do digital, né? Mas eu vejo muitos artistas nesse momento se digitalizando. Eu aprendi uma infinidade de coisas nesse período de isolamento que eram necessários, que eu não tinha tempo e que quando você se divide entre outras tarefas, você vai deixando para depois. E aí com essas novas habilidades, eu posso procurar outros campos de trabalho e deixar o meu processo criativo de lado, mas não. A minha intenção agora é manter o meu projeto criativo caminhando a todo vapor.
certo? Eu não posso regredir, porque agora abrir mão disso é regredir. E nesse ponto, a Kate Hudson fala que assim que você consegue escolher a sua luz, né, você encontrou o fio condutor da tua história, você sabe qual que é a poética que envolve o teu trabalho, agora você sabe como conduzir o teu trabalho, se você atua em áreas diferentes, o que tem que vir primeiro e onde você quer chegar. Você tem vários projetos que conversam entre si, que um engrandece o outro, e agora você sabe por onde começar e onde exatamente isso vai dar, certo? E aí, de repente, você começou a aprender coisas novas e vem uma oportunidade novamente de você fugir. É o que a Kate Hudson chama de um falso salvamento. Assim, um exemplo de cinema, para ficar bem claro, e que eu tenho certeza que vai estar na memória de vocês, é em Uma Linda Mulher, quando o personagem do Richard Gere oferece para Vivian a possibilidade dela continuar sendo uma garota de programa, mas só dele. Ele mantém ela num apartamento, é o que nas novelas era Teuda e Manteuda, né? Desculpem o palavreado, ela ainda será uma puta, mas é uma puta só dele. Ela não está sujeita à rua, né? Ela ainda não tem um verdadeiro valor para ele ainda não enxerga isso. E aí ela recusa, porque durante toda a trajetória dela, dessa versão moderna da Cinderela, ela foi reconhecendo o próprio valor, ela escolheu a própria luz, e ela chegou à conclusão que ela queria algo melhor, em que ela fosse valorizada como pessoa. Então esse falso reconhecimento, esse falso salvamento, ele faz com que a gente continue nesse ciclo vicioso de sempre voltar para o nosso mundo dependente, né, e de não avançar no nosso processo criativo, não avançar no nosso trabalho. E um outro exemplo, esse é um dos meus filmes preferidos, Dirty Dancing. Também, né, a gente tem ali um falso final, né, um quase falso salvamento. Ela é exposta e ela se reergue, ela ainda vai para a festa, mas na verdade ela precisa que o herói apareça no final da história para que a coisa feche naquela dança que a gente adora. Mas não é o salvamento real, aquele momento em que o Johnny vai embora, a história acaba, ela contou a história dela, ela se autoafirmou, ela se colocou para o mundo. Eles precisam ter um último momento de brilho juntos, em que ele é o herói e ela tem o seu valor reconhecido naquela dança. O mundo já se reorganizou, os valores foram modificados ou reestabelecidos, e eles podem ter esse momento de brilho. Aí, esse último espetáculo, ele dos dois, a dança maravilhosa, que eu adoro, que as pessoas reproduzem a exaustão em casamentos, esse momento é um momento em que eu nunca entendi até ler esse livro porque que eu adorava esse filme. Porque eu me identificava profundamente com os dois personagens. Era muito fácil me ver no Johnny. Eu adorava Patrick Swayze, não como galã, mas ali dentro da esfera daquele filme ele me cativou de uma forma, porque eu me identificava com aquele personagem. Mas eu também, eu era menina. Eu era ingênua, eu era a menina que queria dançar, então era impossível não me identificar com a Baby. E eu sempre adorei esse filme, eu me livrei dos DVDs, hoje quase, não faz sentido ter DVD, mas Dirty Dancing tá guardado ali, junto com uma meia dúzia que se salvaram. Porque eu adoro o filme e me identifico com os dois personagens. Mas por que funciona tão bem o encontro dos dois? Porque a gente vê ali o momento de brilho da Baby e a gente vê um herói participando dela. A jornada dos dois se complementa. É o momento em que não há um salvamento, ela não é a mocinha indefesa. Ela já saiu do seu casulo, ela já se autoafirmou, ela já se colocou para o pai dela, é assim e pronto. E o mundo agora tem que se reorganizar. Mas o brilho final é dado pelo momento em que eles podem se encontrar e dançar juntos. O momento em que ele tira ela do canto, né? Com aquela frase famosa
que eu adoro ouvir e que eu me diverti pra caramba ouvindo em Sobrenatural, né? Porque Baby é o carro do Jim. E, assim, é fabuloso esse momento, porque nós não podemos esquecer que a gente está vivendo, nessa estrutura narrativa que eu estou apresentando para vocês, uma jornada metafórica do herói, uma jornada interior, uma jornada de autodescoberta e de autoafirmação que é absolutamente necessária antes da gente sair colocando o nosso trabalho aleatoriamente para o mundo. Sem tudo isso estar muito bem estruturado dentro da gente, a gente ciente de qual que é o nosso papel como artista e qual que é o trabalho e o que ele vai trazer para as pessoas e no que ele funciona pra gente, enquanto ser humano, antes de tudo, antes de artista, no que ele te engrandece, o que ele trabalha em você enquanto ser humano, antes de sair por aí nessa jornada do herói, que as pessoas falam tanto hoje em dia no marketing digital, nesse momento em que o artista tem que se digitalizar, antes de você pegar aquela jornada e tentar fazer um storytelling e vender o teu trabalho por aí, digitalmente, de uma forma, né? Aí o que acontece? Você tenta, mas você não está nem preparado para enfrentar o medo. Você não está preparado para lidar com as situações que tendem a fazer com que você volte para o mundo dependente. É algo que só reforça os entraves interiores que a gente tem, porque a gente leva não. Eu, nesses últimos anos em que esse meu lado artista se tornou mais exigente, não, tem que fazer, tem que vir à tona, eu levei muito não, e eu me surpreendi, porque eu sou, em essência, uma pessoa bastante intensa, então às vezes eu sofro profundamente com isso, mas o quanto isso, tipo, sofrer faz parte, a gente sofre, a gente leva o não e sofre, mas aí você, não, mas o meu trabalho é maior que isso, vamos continuar por aqui, não deu por aqui, a gente vai por aqui. Porque o teu trabalho é superior a qualquer entrave que apareça no meio do caminho. Mas antes de você começar essa, que é a jornada do herói, a jornada pro mundo, você tem que fazer essa jornada interna. E aí no Dirty Dancing você tem esse momento em que o herói da história, que é o Johnny, o que desempenha a jornada heróica no decorrer do filme, ele vem e ele faz o que a Kate Hudson chama de o salvamento real. Né? O salvamento, que é o encontro, é onde as jornadas se complementam. Então, aquela virgem representada ali pela Baby, ela já fez toda a sua jornada interna, ela criou aquele mundo secreto do ensaio da dança com ele, ela se desenvolveu enquanto ser humano, ela descobriu um novo mundo, ela descobriu um novo talento, novas habilidades, pessoas diferentes, expandiu todo o repertório dela enquanto ser humano, e aí de repente se apaixonou, né? Viveu coisas que são parte da vida da gente, que são super importantes e que fazem parte do nosso crescimento também. E a jornada dela, de certo modo, se completou. Mas para aquele brilho final, para aquele apogeu, as jornadas têm que se complementar. E é aí que o Johnny entra. Então, quando eu tive contato com essa estrutura narrativa, eu finalmente entendi porque intuitivamente esse filme me fascinava tanto. É um filme que eu vi dezenas e dezenas de vezes. Porque eu adorava e eu pensava, mas engraçado, porque eu não vejo Patrick Swayze como um galã, ele é como se fosse eu nessa história. E a Baby também, é porque eles se complementam nessa jornada. E aí eles estão preparados para o mundo. A gente não sabe o que acontece depois. A história não diz se eles, né, como a gente espera num filme Água com Açúcar, a história não diz se eles se casam e têm 5 filhos, se eles governam aquele reino de forma humana e correta, né? Isso não acontece, não é esse tipo de conto de fadas, é um conto de fadas onde as pessoas reconhecem o valor uma da outra e se ajudam mutuamente. Então é como se a gente tivesse ali o aspecto feminino e masculino da psique atuando em conjunto para produzir aquele momento de brilho, aquele momento de apogeu da história. E é basicamente isso que a gente tem que buscar.
E o que a Kate Hudson fala? O nosso maior medo de sair da nossa zona de conforto e focar no nosso trabalho criativo e falar do nosso trabalho e mostrar o nosso trabalho para o mundo e investir nossa energia nesse trabalho e dizer com todas as letras, eu sou artista, né? Eu sou roteirista, ou eu sou cineasta, ou eu sou poeta, ou eu sou ilustradora, ou eu sou pintora, e esse aqui é o meu trabalho, é justamente o medo de que isso vai criar o caos no mundo. Esse mundo dependente, esse mundo com o qual temos essa codependência, na verdade, ele vai fazer com que a gente tenha a impressão que se qualquer coisa que você mexa, que saia ali dos conformes, vai fazer com que tudo vire o caos e não vai ter mais nenhum lugar para você nesse mundo. Ali ainda é seguro, por que sair dali, né? Mas na verdade, o que ela mostra? Quando você faz toda essa jornada, quando você encara esse vagar pelo deserto, esse medo, esse sentimento de desamparo, e você fica lá sozinho, né? Vagar pelo deserto é algo assim, para quem leu Mulheres que Correm com os Lobos, é algo que é recorrente em várias histórias, né? Mas é algo que é bíblico, né? É algo que passeia por diversos arquétipos. E é necessário para o nosso crescimento. Então, esse momento, encarar esse momento e aí atravessar esse deserto e sair de lá ciente do próprio valor é absolutamente engrandecedor e necessário. E quando isso acontece e você consegue, como fez a Vivian, dizer não, eu não quero ser a sua teuda e manteuda, mas continuar me sentindo uma mulher desvalorizada, uma mulher que o dinheiro compra. Eu quero ter o meu valor reconhecido. Então, embora, apesar dos meus sentimentos, porque é uma história de amor, né? Eu vou te deixar e eu vou embora, porque você não me reconhece. Esse é um momento que a gente tem, de novo, um salvamento verdadeiro. A gente tem primeiro o falso e depois o verdadeiro. E é onde também, é por isso que é uma história que mexe tanto com a nossa imaginação de uma forma intuitiva também. Não é só porque tem uma mocinha que foi salva, é porque ali um complemento de aspectos da nossa psique. A gente tem transformação dos dois personagens e ele faz a sua jornada também. Então, ele enfrenta o seu medo de altura e ele finalmente reconhece o valor dela e pede ela em casamento. Essa história eu posso contar, né? Porque quem não viu, pelo amor de Deus, gente. E é como todos os contos de fadas, fica tudo bem no final. Vale a pena para quem é jovem, tipo a Sofia, que eu vi aí. Quando sua mãe deixar, Sofia, pode ir lá assistir, que é um filme que vale a pena. Mas aí o verdadeiro salvamento acontece porque a gente tem esse encontro de um herói que efetuou a sua jornada, né? Ele saiu para encarar o mundo, ele venceu o mundo e agora ele aparece ali o cavaleiro, o cavaleiro no seu cavalo branco para salvar aquela princesa. Só que aquela princesa não é a princesa passiva, a bela, adormecida, que só vai ser despertada com um beijo. Ela já vem de uma trajetória de autoconhecimento, de autodescoberta, e ela pode afirmar o seu valor perante o mundo e ela não vai aceitar menos do que aquilo que ela merece. Então, basicamente, é essa jornada que todo artista tem que fazer antes de começar a mostrar o seu trabalho. O que me moveu a fazer toda essa reflexão e chegar até aqui, através dessa estrutura dramática, como eu já falei, foi justamente ver o oposto. Ah, não, você tem uma ideia, você é criativo, pega essa tua ideia e vem aqui, vende e mostra para o mundo. Conte a sua história. Mas como que você vai contar a sua história? Como que você vai oferecer valor, né, usando a linguagem do marketing, para o mundo, se você mesmo não conhece o seu valor? E no primeiro momento que alguém chegar para você e falar, escuta, mas não gostei desse teu trabalho aí, eu acho que podia ser assim, ou podia ser assado. Ou às vezes as pessoas chegam para você, você tem um produto super original, né? É autêntico, é teu. E não, mas
para vender, vamos botar ele aqui nessa latinha ou nessa caixinha, vamos embalar desse jeito, e daí descaracteriza todo o teu produto e o teu prazer de trabalhar nele também vai embora. Porque tirou o que era teu. Já que a gente vive num mundo em que não há mais possibilidade de originalidade, tudo que tinha para ser feito já foi feito, tudo que tinha para ser ofertado ao mundo já foi ofertado, o que a gente tem agora é a nossa caligrafia, é o nosso olhar, é a nossa expressão, é a nossa unicidade mostrada naquela linguagem, naquele suporte, naquela mídia, né, que já existe ali. E é isso que as pessoas querem, são essas histórias que as pessoas querem. Mas para você contar a sua história com propriedade, você precisa realmente conhecer. E a gente acredita, não, mas se você me perguntar como que é a história da minha vida, é fácil. Inclusive eu tenho um currículo. Eu tenho um currículo aqui com datas, eu tenho um portfólio aqui também datado. Eu lembro de tudo que se passou na minha vida. Mas a gente não conhece lá do âmago, do que nos move. E como artistas, a gente precisa conhecer essa engrenagem, saber como cada pecinha funciona. É vital isso. Enfim, eu tenho um trabalho. Lá do início, eu sempre mostro o mural, né? Ninguém me mandou um mural para eu poder comentar alguma coisa. Mas eu tenho um trabalho que eu fiz durante a faculdade, eu fiquei pensando, mas eu já mostrei, quando eu cheguei na parte do mundo secreto, das minhas histórias lá, e como isso foi um insight poderoso para mim, a existência desse mundo secreto intuitivamente nas minhas histórias, o que eu posso mostrar hoje que exemplifique esse momento de passagem assim desse mundo secreto para esse momento de desamparo, para esse momento do deserto, né, de vagar pelo deserto. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho que eu já mencionei, eu até coloquei uma gravura aqui. Deixa eu ver se eu mostro melhor. Essa aqui é uma Chilo, eu tenho uma série dessas gravuras em que eu já tinha entrado na poética da sombra aqui. Eu estou brincando com a ideia da sombra. Mas antes disso, para mim era muito importante a questão do espaço. E aí, não está no mural porque eu tenho isso aqui nas paredes aqui de casa. Tenho algumas impressas guardadas, mas eu tenho esse formato de um livreto aqui, até num papel. É um papel de gravura, mas não é um papel de Chilo, como deveria, porque eu queria guardar assim encadernadinho. Então deixa eu mostrar para vocês. Eu chamei essa série de Escapatória. E eu adorava essa ideia, né, naquela época, 2012, 8 anos atrás, quando eu estava me graduando, essa ideia de que eu tinha que fugir. Eu tinha que fugir dos moldes, eu tinha que sair daquele quadrado, literalmente. Então, Escapatória, ele é a minha primeira incursão na narrativa visual ali que vai para o cinema ou para os quadrinhos, ó, na arte sequencial, né? Então eu tenho aqui o olhar da personagem, o olho dela que vai abrindo, né, como uma fotografia, como uma macro, né? Aí aqui a gente já tem o rosto dela lá em segundo plano e a mão, como se estivesse fugindo da câmera. Aqui ela já está expandindo o espaço, a gente vê que aqui ela está encolhidinha ali, a matriz era estreitinha. Eu fui achando retalhos para fazer esse jogo de fazer ela expandir e caber. Aqui ela já está usando a força das pernas para abrir esse espaço escuro onde ela reside. Aqui abre mais. Eu vou passar mais rapidinho porque aqui vocês vão ver que ela continua esse processo de expandir o espaço. Aqui, acho que eu pulei mais de uma página. Aqui ela abriu bastante. Né? Ela conseguiu expandir bastante esse espaço usando o corpo. Eu pulei várias aqui, gente. Só que quando ela fez isso, ela caiu. Ela foi escapando desse espaço que ela construiu. E daí ela ela tenta voltar aqui.
mas não consegue. Por fim, ela se joga, vai caindo mais. Aqui a matriz virou, ela está caindo. Aqui a matriz está girando, ela está caindo. Agora eu me pergunto se está na sequência. Eu acho que eu não coloquei aqui no caderninho na sequência. Pera aí. Eu não coloquei na sequência. Ela fica brigando. Aqui nas paredes de casa estão na sequência. Aqui ela ainda está abrindo o espaço. Aí ela consegue abrir de novo todo o espaço. É uma briga com esse espaço. Ela consegue abrir de novo e por fim ela cai. E aí quando ela cai, você pensa, mas caramba, é um desenho, né? Ela vai cair aonde agora? Como ela é um desenho, como ela é uma gravura, que a gente trabalha com preto e branco, ela cai no espaço branco. E aqui está ela moadinha, porque a natureza dela de desenho, de arte, né, de ficção, não permite que ela fuja disso. Ela caiu em outro quadrado, é um outro espaço branco. Eu entendo isso hoje, que para mim era uma grande brincadeira, mesmo com a arte sequencial, com o meu lado poético atribui esse significado para esse trabalhinho mais antigo, de algo que fala assim do nosso papel como artistas, né? Então a gente cria a gente vai abrindo espaços, a gente abre o espaço e a gente vai cair em um outro espaço ressignificado. E é essa a ideia de toda essa jornada que eu propus para vocês aqui. Eu vou abrir para perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa? Hoje eu deixo. O Jorge, que estava conversando bastante comigo sobre. Tem alguém me pedindo para participar? Não sei quem é. Se alguém quiser participar e perguntar alguma coisa, por favor, mandem ver, que hoje eu estou aberta às perguntas, às colocações de vocês. Não? Alguém assistiu os filmes para a gente comentar? Também não? Caramba, gente. Eu vou olhar minha cola agora. Vê se eu esqueci de alguma coisa para passar para vocês. Ah, sim. Isso eu não sei se eu já mencionei isso. Isso é muito importante. Eu anotei aqui. Você quer mostrar algumas coisas, Jorge? Eu nunca fiz isso. Vamos ver se eu consigo. Tá. Só deixa eu completar aqui o raciocínio que eu recuperei aqui das minhas anotações. Uma coisa, eu estava falando em autenticidade, uma coisa muito importante que faz com que esse mundo se reorganize, depois que a gente faz essa caminhada pelo deserto e se assume e diz, não, eu sou assim, e eu não aceito menos do que eu mereço, é a questão de você finalmente ter se tornado autêntico, você encontrou a sua luz, você encontrou sua verdadeira voz. Você quer que eu mostre as coisas, que eu fique mais... deixar um pouco mais longe? Isso aqui você quer dizer? Você acha que fica mais fácil de ver? É que fazia tanto tempo que eu não abria o livrinho, que eu realmente agora fiquei na dúvida se aqui tá na ordem. Eu acho que tá, sim, porque eu acho que ela abre e fecha, abre e fecha. Mas eu reservei esse aqui para mostrar, tá? Para mostrar hoje. E depois eu posso fazer um videozinho detalhando ele bem rapidinho, eu boto no Stories. E daí eu vou confirmar se tá certo mesmo. Mas assim, o começo e o final tá perfeitinho, é a mensagem. A câmera dá uma desfocada, né, quando eu aproximo, ainda mais quando é branco. Mas basicamente as imagens aqui é isso mesmo. Ela briga, ela quase perde a cabeça ali no giro quando ela consegue abrir, daí fecha de novo, tá na sequência certa. Eu que não lembrava, porque aqui em casa eu dividi em ambientes diferentes, daí eu olho na sequência, mas eu olho em fragmentos de sequência. Voltando na autenticidade, então assim, por que o mundo se reorganiza ao contrário daquilo que a gente acreditava? Porque nós achamos essa voz autêntica, nós achamos
escolhemos a luz, encontramos a luz que nos faltava e agora a gente tem esse cerne forte, né? O fio condutor da nossa narrativa ou a estrutura criativa, né, que une as partes da nossa história, esse cordão, tá extremamente firme ali no lugar. A gente não se abala mais e a gente não aceita menos. E aí o mundo se reorganiza. Se você pegar metade daqueles filmes que eu sugeri, ou mesmo esses de hoje que eu mencionei, que é Uma Linda Mulher e o Dirty Dancing, isso fica muito claro, sabe? O momento que você se posiciona, que você é autêntico, o mundo vai se reorganizando. Há um caos ali, há uma série de desencontros, de desentendimentos, de mal entendidos, mas as pessoas mostram as suas verdadeiras cores, quem tem que sair, sai, quem tem que, né? Uma coisa importante também dessa estrutura narrativa é que a gente não tem vilões, né? Algumas histórias vocês vão encontrar ali, como em Uma Linda Mulher, o amigo do personagem do Richard Gere, que eu sempre esqueço o nome, acho que é Edward, não tenho certeza, que tenta agarrar a Vivian, né, para usar um eufemismo. Mas ele não chega a ser um vilão da história, ele representa uma ideia generalizada ali, ele é mais uma ideia do que um vilão que se construiu no decorrer da narrativa. Ele é um pequeno obstáculo naquele momento e ele é importante para o crescimento do personagem dele, certo? Mas a gente não tem vilões claros, a gente tem personagens em franco crescimento. E essa é uma grande diferença entre a estrutura narrativa da Promessa da Virgem e da Jornada do Herói. A Jornada do Herói é o bem contra o mal, né? Eu acho que nós, como artistas, a gente não tem esse jogo de bem contra o mal. O mal tá aí, mas ele é sempre meio que relativo, né? Não é banal de forma alguma, ele nos fere profundamente. Mas eu vejo hoje em diversas estruturas narrativas que eu acompanho, como como as alianças vão mudando, né? Como realmente o bem e o mal são relativizados no meio da história. E no começo isso me incomodava profundamente. Hoje o cara é o vilão, daqui a pouco ele já tá na equipe do mocinho, e daí ele muda, e daí ele trai, e de repente ele tem um lado bom, e daí você de repente tá gostando mais dele do que do mocinho da história. Não tá mais preto no branco. Mas isso ensina a gente a ver as diversas nuances do próprio humano, né? E a não levar tudo realmente assim em preto e branco. E isso não é artístico, isso não é contraproducente, eu diria. A gente tem que se abrir para compreender e enxergar esse universo de possibilidades que só agrega ao nosso processo criativo. Então eu acho assim que como estrutura narrativa para colocar o percurso do artista, não tem como você enquadrar a Jornada do Herói, não sozinha, ela complementa. Esse momento ali que você escolheu a tua luz, que você enfrentou o mundo, o momento que a Baby aceita o convite do Johnny e vai dançar e vai ter esse brilho final da história dela, da história que a gente conhece, pelo menos, é perfeito, é bacana, é o momento de encarar o mundo. E eu posso me unir a esse aspecto heróico da minha psique e agora eu tô pronto, eu vou enfrentar o mundo. Mas não é a jornada do herói que a gente precisa para conhecer o nosso papel de artistas. É uma jornada mais metafórica e interior, e daí sim eu posso embarcar na jornada do herói e trazer o meu trabalho para o mundo. Peraí, deixa eu ler o que o Jorge falou. Se eu acho que quando saímos do mundo secreto e ficamos isolados é realmente porque as pessoas esperam de você o que não podemos dar a elas. Olha, eu acho, isso é uma coisa que eu vi no marketing, no marketing digital que eu andei estudando agora, e eu acho que eu, em certo aspecto, concordo. Eu acho que a gente tem que expandir o nosso alcance. O que acontece? A gente produz a nossa arte, a gente tenta achar um nicho para ela. E a gente vai lá e oferta. E o nicho, às vezes, é fechado, né?
a gente ouve a expressão panelinha e a gente finge que não existe, mas a gente sabe que existe. Eu estava estudando as panelinhas no meu projeto de iniciação científica lá na graduação. É impossível não ver que existem clubinhos fechados e que as pessoas não querem abrir, as pessoas têm medo, em qualquer área isso, e no artístico também isso existe. Talvez o que falta? A gente não procurar o nosso nicho, mas você abrir e deixar que as pessoas venham a você. Então você mapeia e pensa, não, esse aqui é o meu público, esse aqui é o meu espectador, esse aqui vai entender o que eu faço. Mas ele não está aberto para o novo, a gente não sabe. Vamos aqui, da forma como você colocou, esse teu espectador não está aberto para o novo, não está aberto para experienciar algo novo, ele está aberto para os seus pares. Então, de repente, se você coloca o seu trabalho e você abre ele, ao invés de focar num público-alvo, de repente, ao invés de você ir até o nicho, você ir até as pessoas venham até você. E quem sabe, através dessa mudança de trajetória, aquilo que eu falei ontem, de você fazer um trabalho de sensibilizar o outro, mesmo que aparentemente você não tenha resultado, como quando você está atendendo na educação especial o transtorno global do desenvolvimento. Mas aquele processo de sensibilizar o outro contínuo, que parece que o que você fez ontem, hoje já foi esquecido, eu acho que também é o papel do artista, ainda mais num país como o Brasil, onde a cultura é tão desvalorizada, onde a cultura é tão, né? Eu acho que é importantíssimo você abrir o teu trabalho. E esse lugar que você tentou colocar, que não te recebeu, talvez no futuro esteja preparado para você. É meio bobo isso que eu vou falar, mas eu sempre ouvi aquela história de que santo de casa não faz milagre. Daí você vai ali para a cidade vizinha e te acham sensacional. Talvez faça sentido, a gente quer receber reconhecimento de determinadas pessoas, mas de repente a gente precisa levar para outros espaços e receber outro valor e reconhecimento de outras pessoas que a gente não espera, para que daí essas que estão aqui, cujo reconhecimento, cuja valoração, cujo juízo a gente espera que nos favoreça, finalmente consigam ver você. Porque às vezes não é a questão de não dar valor ao que você faz, ela nem consegue te ver ou ver o que você faz. E quando eu falo te ver, eu não entendo o artista separado da sua obra. Isso é uma coisa que a gente fazer toda essa trajetória aí, analisando a nossa trajetória como pessoa e como artista, não está separando o ser humano da obra, de forma alguma. Ela está unida, ela está completamente ligada. Qualquer escolha emocional que você fez, ou de abraçar tua arte, ou de deixar de lado tua arte, ela sempre uma coisa interfere na outra. Então eu não posso descartar não, eu produzi isso aqui, daí não, é a tua biografia e o registro do teu processo criativo, eles trabalham sempre juntos. Isso é comprovado através da história da arte. A outra pergunta do Jorge, ou seria porque temos que nos adaptar à nova situação? Eu acho que esse momento de você estar no deserto, assim, que você se sente... ele é algo muito interno, é um medo, na verdade, é mais um momento de medo, assim, do que de... Né, esse começo de você ir experimentando, eu boto meu trabalho aqui, ele não dá retorno, eu boto meu trabalho ali, ele não é bem visto, ele não é compreendido, aí eu vou pra cá. Não isso aqui não tá legal, então ao invés de pintar, eu vou, sei lá, vou fazer gravura agora, porque as pessoas... Tá na moda gravura. Não, é o teu trabalho, a tua autenticidade, tá? Que tem que ser valorizada. Eu tô tentando ler e responder aqui, daí a minha cabeça fica meio confusa. Deixa eu ver se eu consigo te responder melhor, Jorge. Enfim, eu acho que essa questão a imagem do caminhar pelo deserto, assim, é quase que um momento de nudez interna, né? De olhar a própria alma ali, e daí poder dizer, não,
Eu costumo falar isso de postura, por exemplo. Tem um momento da nossa vida, quando você está fazendo uma fisioterapia, que você está reorganizando o teu corpo, que você acha a tua postura certa. E aí você corrigiu a tua postura errada, certo? Mas o teu corpo ainda não se adaptou à tua postura certa. Eu adoro contar histórias. E aí o que acontece? Quando você foge e tenta voltar, o teu corpo, né, que está acostumado à postura errada, tenta recair nela de novo, é doloroso. Manter a postura certa também é doloroso. E aí, eu acho que esse momento de vagar pelo deserto é esse momento em que você avalia. Por isso que dá esse impulso de agora eu vou voltar para o mundo dependente. Porque se você mantiver a tua postura certa, a tua musculatura vai ganhar tônus e você vai vencer. Se você voltar, você vai enfrentar uma dor que nesse momento geralmente é maior, né? Regredir ali é uma dor maior e daí você atrofia de vez naquela posição. Se você sustentar, apesar da dor, a postura nova, corrigida, tua musculatura ganha tônus e pronto, teu corpo está em equilíbrio de novo. Isso é uma coisa que eu aprendi através da fisioterapia, que eu nunca esqueci, eu aprendi na pele. Então, eu acho que esse vagar pelo deserto é isso. Daí dá aquele comichão, não, deixa eu voltar porque é mais fácil. E aí você vê que não. Porque se você é uma artista, a arte para você não é uma válvula de escape, né? Não é uma coisa que você faz e te dá um alívio, é uma coisa que você precisa fazer, é uma missão. E aí você enxergou a tua missão e você vai pôr ela de lado e vai voltar para o seu mundo dependente? Não tem como, gente. Aí qual que é o meu entendimento de tudo isso? Para eu chegar nisso aqui, para eu chegar a entender o que é isso, para entender o meu processo, eu que venho acompanhando o processo criativo de tanta gente, eu diria aí que eu levei 20 anos. As minhas escolhas foram sempre muito intuitivas, eu nunca tive orientação, pelo contrário, eu tive não, né? Eu tive resistência. E eu tive pessoas que olharam pedacinhos da minha produção e disseram, não vai por aí. Não faz pintura, vai para gravura. O exemplo que eu dei agora há pouco, né? E quando eu consegui enxergar esse conjunto da obra, essa coesão, essa estrutura de tudo, aí eu tô firme no meu propósito. Eu entendi qual que é a minha missão e eu não tenho como voltar atrás, tá? Então, qual que é a minha proposta através de todo esse percurso que a gente fez aqui? É encurtar o caminho das pessoas. Quem foi meu aluno e está aqui, está me escutando, pode comentar aqui, pode deixar depois no vídeo. Mas eu sempre tive essa capacidade de olhar o outro, entender por que não caminha, por que o trabalho trava, por que o processo não está andando. Consegui fazer algumas pessoas saírem de um momento ali que estavam estacionadas há um tempão e crescer e alavancar aquela produção. Mas a gente enxergar o próprio trabalho, a gente fazer esse processo de olhar para si com esse desprendimento, ele é um processo realmente demorado. Eu acredito que um artista sozinho, ainda mais um artista que é plural, que lida com tantas coisas, e hoje em dia, na era digital, acho que você ser um artista plural é quase que uma obrigação, né? Porque se você, não importa se você ilustra, se você pinta, se você faz gravura, você automaticamente tem que ser um videomaker hoje em dia, se você quiser divulgar o teu trabalho, né? Você tem que entender de diversas outras coisas, você tem que saber um pouco de marketing, um pouco de identidade visual, se você quiser mostrar o teu trabalho. Então, acaba que o criador, o artista, ele acaba se tornando plural. Além de todas as habilidades que vai adquirindo para lapidar o seu fazer artístico, ele tem que começar a conhecer outras áreas, que no meu entendimento deveriam ser ofertadas na academia. Mas a academia não nos prepara para o mundo, não nos prepara para ser artistas e fazer parte dessa engrenagem social em que você sobrevive do teu trabalho, que o teu trabalho é reconhecido, que o teu trabalho é valorizado, né? Não, a gente tem a ideia de que ser artista e ter reconhecimento é uma questão de sorte e não de trabalho. E em muitos casos tentam
desvalorizar o que você faz a ponto de você acreditar que você não tem talento e não tem valor nenhum para ofertar para o mundo. E eu coleciono histórias assim da academia e do próprio meio artístico que vai se fechando. Não sei, as pessoas têm medo de compartilhar. Então, através dessas lives, eu quero justamente passar isso para vocês, essa necessidade de você ter um mentor e alguém que acompanhe o teu processo criativo e que consiga te achar, te fazer encontrar esse fio da meada, o fio que atravessa essas contas, né? O coração da tua história, o teu verdadeiro chamado, organizar o teu trabalho, nortear o teu trabalho, para que você saia dali com um projeto. Eu, por exemplo, nesse momento estou trabalhando Scarlet Moon na linguagem dos quadrinhos, da arte sequencial. Mas eu sei onde ele se encaixa dentro da minha trajetória artística e, como eu falei, um dia ele vai ser uma série de animação. E tudo começou com o grande objetivo de fazer um longa-metragem de animação, que é o Helena Queria o Chapéu. A poesia sempre vai existir para mim, então quando surgiu a ideia de transformar Perséfone e Hades em uma graphic novel, perfeito. É algo que eu vou fazer, como é poesia, o tempo da poesia é outro para mim, né? Mas isso aqui são trabalhos que eles têm uma outra função na minha vida. A poesia, ela é aquela... A poesia dentro do meu processo criativo, acho que funciona ali como parte da estrutura, ela meio que cimenta tudo. Mas eu tenho uma relação diferente com ela. Eu acho que o que eu estou produzindo aqui tem mercado, né? Tem possibilidade de produção, tem um público diferente, tem um valor diferente no mercado, tem valor agregado, né? E são linguagens que conversam entre si. O livro, o quadrinho, o cinema são linguagens que estão ali irmanadas e que funcionam ao mesmo tempo, funcionam juntas ou alternadamente, né? Muito comum a gente ver as adaptações. Então, tem mais pergunta do Jorge aqui. E Jorge, eu não consigo acompanhar todas as tuas perguntas, perdi coisa da Ruth aqui. Ai, obrigada, Ruth. Eu não sei se o parabéns é pelo que eu passei ou pelo meu aniversário, mas obrigada. Mas depois, amanhã eu proponho que a gente abra amanhã a live para as outras pessoas, não só através das perguntas aqui, que eu não consigo acompanhar direito aqui sozinha, mas daí a gente compartilha o vídeo, o que vocês acham? Daí a gente faz um debate aqui bem bacana, tá? E eu tô oferecendo a minha mentoria, daí amanhã eu dou mais detalhes, vou mandar para vocês também por e-mail. As pessoas que já estão encaminhadas aí na vida podem compartilhar com os amigos e ofertar o meu trabalho. Mas como me disseram alguns alunos, olha, Inês, nunca tinha pensado neste filme desta forma. Qual deles, Inês? O Dirty Dancing ou Uma Linda Mulher? Depois me responde. Mas eu passo bastante detalhe para vocês lá depois. E aproveitem, porque tem uma promoção na Hotmart. Tem Black Friday, tem um baita desconto lá. E eu ainda não sou uma grande vendedora, mas eu sou uma grande mentora e quem está aqui pode confirmar isso. E eu espero que vocês confiem nisso e avaliem isso quando eu passar as informações por e-mail. E independente de qualquer coisa, retornem para a gente fazer o debate. Porque eu tô vendo que vocês têm muitas colocações para fazer, ainda mais se vocês virem os filmes. Eu acho que vale bastante a pena. O Lauro tá aí, tem bastante gente dando uma olhada, que bacana. Tô feliz, gente, que vocês estão aí compartilhando meu dia de aniversário. Que bom. O conteúdo que eu tinha para vocês sobre a estrutura narrativa, assim, a grosso modo, foi esse. Eu acabei não passando ontem a lista de filmes, se vocês ainda quiserem, eu vou compartilhando. Eu tô com bastante trabalho aqui para fazer bastante coisa para atender, mas eu compartilho a lista com vocês. Tem que traduzir ela e alguns títulos eu
Eu não, eles fazem uma tradução que não tem nada a ver, né, do inglês. O que eu não lembrar o nome, eu vou ter que pesquisar, por isso que eu acabei não fazendo ontem, mas eu faço hoje. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês, espero que tenha sido bastante proveitoso. Me deem um feedback depois, não tenham medo, tá? E eu mando para vocês por e-mail a promoção da Black Friday ou Black November da Hotmart. E por favor, divulguem meu trabalho e quem quiser a minha consultoria, eu tô aí, tá bom? Beijo para vocês e nos falamos amanhã no mesmo horário. Estejam aí. Último dia, tá? Até!